Uma mente inquieta, Kay Jamison, parte 40. Minha cabeça estava começando a ter de se esforçar um pouco para conseguir acompanhar seu próprio ritmo, já que as ideias surgiam com tanta velocidade que uma atravessava o caminho da outra em todos os ângulos concebíveis. Havia um engarrafamento de neurônios nas rodovias do meu cérebro. E quanto mais eu procurava desacelerar meu pensamento, mais eu percebia que não conseguia. Meus entusiasmos estavam também em excesso de velocidade, muito embora com frequência houvesse algum fio de lógica oculto no que eu estava fazendo. Um dia, por exemplo, comecei a fazer fotocópias feito louca. Fiz de 30 a 40 cópias de um poema de Edna St. Vincent Millay, de um artigo sobre religião e psicose do American Journal of Psychiatry e de outro artigo, porque não participo de discussões de caso, escrito por um psicólogo proeminente que elucidava todas as razões pelas quais a discussão de casos clínicos, quando mal conduzidas, são uma perda de tempo tão horrível. Esses 3 textos pareceram de repente ter profundo significado e aplicação para o pessoal clínico da enfermaria. Por isso, distribuí cópias a todos que pude. O que é agora interessante para mim não é o fato de eu ter tido uma atitude tão tipicamente maníaca, mas sim o fato de haver alguma premonição e razão naqueles primeiros dias da loucura incipiente. As visitas ao leito eram mesmo uma total perda de tempo. Embora o chefe da enfermaria não demonstrasse ter apreciado muito o fato de eu chamar a atenção de todos para isso, e apreciou muito menos minha distribuição do artigo a toda a equipe, o poema de Millay, Renascense, era um que eu havia lido quando menina. E à medida que meu ânimo ia ficando cada vez mais elevado e minha cabeça começava a correr cada vez mais rápido, eu de algum modo me lembrei do texto com perfeita clareza e fui procurá-lo imediatamente. Embora estivesse apenas começando minha viagem de entrada na loucura, o poema descrevia o ciclo inteiro pelo qual eu estava a ponto de passar. Ele começava com percepções normais do mundo. Tudo o que eu via de onde estava eram 3 longas montanhas e um bosque. E depois continuava passando por estados de êxtase e visões até chegar a um desespero sem tréguas e finalmente voltar a emergir no mundo normal, mas com a percepção aguçada. Millay estava com 19 anos de idade quando escreveu o poema, e embora eu não soubesse disso na época, ela mais tarde sobreviveu a vários colapsos e hospitalizações. De algum modo, no estranho estado em que me encontrava, eu sabia que o poema tinha significado para mim. Eu o compreendia perfeitamente. Dei-o a residentes internos como uma descrição metafórica do processo psicótico e das importantes possibilidades numa renovação subsequente. Os residentes, sem perceber o alvoroço interno que sugeria as leituras, pareceram reagir bem aos artigos e quase com unanimidade expressaram prazer por terem um descanso das leituras médicas normais. Durante esse mesmo período de comportamento cada vez mais febril no trabalho, meu casamento estava desmoronando. Separei-me do meu marido ostensivamente, porque eu queria filhos e ele não. O que era real e importante, mas a questão era muito mais complexa do que isso. Eu estava cada vez mais irrequieta, irritadiça e estava louca por emoção. De repente descobri que eu me rebelava exatamente contra as coisas que mais adorava no meu marido: sua delicadeza, estabilidade, carinho e amor. Impulsivamente procurei começar uma vida nova. Encontrei um apartamento excessivamente moderno em Santa Mônica, apesar de detestar a arquitetura moderna. Comprei mobília moderna finlandesa, apesar de adorar objetos antiquados e aconchegantes.
Tudo o que eu comprava era frio, moderno, anguloso e suponho estranhamente calmante, além de relativamente pouco invasivo para minha mente cada vez mais caótica e meus sentidos conturbados. Pelo menos havia uma vista espetacular e espetacularmente cara do oceano. Gastar o dinheiro que não se tem, ou nos termos tão singulares dos critérios formais de diagnóstico, envolver-se em surtos desenfreados de compras. É um aspecto clássico da mania. Quando estou nas alturas, não conseguiria me preocupar com dinheiro, mesmo se tentasse. Por isso não me preocupo. O dinheiro aparece, eu tenho direito. Deus dará. Os cartões de crédito são um desastre. Os cheques pessoais, ainda piores. Infelizmente, para os maníacos, em todo caso, a mania é uma extensão natural da economia. E com os cartões de crédito e as contas bancárias, são poucas as coisas que estão fora do alcance. Pois eu comprei 12 kits para picada de cobra com uma sensação de urgência e importância. Comprei pedras preciosas, mobília elegante e desnecessária, 3 relógios com 1 hora de intervalo entre as aquisições, mais na faixa do Rolex do que do Timex. Na mania, o gosto pelas coisas finas vem à tona. É a própria tona, com bolhas de champanhe. E roupas de sereia totalmente inadequadas. Durante uns desses episódios em Londres, gastei algumas centenas de libras em livros com títulos ou capas que de algum modo me cativavam. Livros sobre a história natural da toupeira, 20 exemplares variados da Penguin, porque achei que ficaria bonita se os pinguins pudessem formar uma colônia. Uma vez roubei uma blusa de uma loja, porque não ia conseguir esperar nem mais um minuto pela mulher de pés de melaço à minha frente na fila. Ou talvez eu tenha apenas pensado em roubar a blusa. Não me lembro, minha confusão era total. Imagino que devo ter gasto mais de $30.000 durante meus 2 episódios mais importantes de mania. E só Deus sabe quanto mais gastei durante minhas frequentes manias mais brandas. De volta ao lítio, porém, e girando no planeta do mesmo ritmo que todas as outras pessoas, descobre-se que seu crédito está dizimado. A mortificação é completa. A mania não é um luxo que se possa sustentar com facilidade. É devastador ter a doença e irritante ter de pagar pelos remédios, exames de sangue e psicoterapia. Essas despesas, pelo menos, são parcialmente dedutíveis, mas o dinheiro gasto enquanto se está maníaco não se encaixa nos conceitos da Receita Federal, de despesas médicas ou prejuízos na atividade comercial. Portanto, depois da mania, quando se está mais deprimido, é quando se tem ótimos motivos para aumentar ainda mais a depressão. Bom dia.